Bem-vindo ao canal Escatológico. Continuando a série a respeito do texto crítico versus o texto recebido, vamos falar do assunto ou da doutrina da preservação providencial das Escrituras Sagradas. Então, os cristãos que creem nas Sagradas Escrituras como sua única regra de fé e prática, e esses é que são os verdadeiros cristãos, porque se alguém acrescenta alguma coisa a mais, né, à Escritura, ele está desafiando Deus. Né? Está acrescentando algo que não é para ser acrescentado. Vimos aí no vídeo anterior como a moderna crítica textual não se importa com a leitura dos manuscritos, que são o fundamento dessas Bíblias moderninhas de hoje. A NVI, a revista aí atualizada, nova tradução na linguagem de hoje. Então, a moderna crítica textual trouxe para a cristandade um texto corrompido. Então vimos aí, você pode ver, assistir os vídeos anteriores desta série, que falamos a respeito disso. Então, os cristãos que creem nas Sagradas Escrituras sempre aprenderam que o texto tradicional foi preservado pela providência de Deus. E essa é a única tradição que você precisa, viu? Tradição do texto sagrado. Então, é o texto, no que diz respeito ao Novo Testamento, é o texto bizantino e não textos alexandrinos. Você pode ver aí no nosso vídeo, nos vídeos anteriores, que falamos a respeito disso. Então, Deus prometeu na sua palavra que haveria de preservá-la. E preservá-la para as futuras gerações. Ele também prometeu, ele disse que a sua palavra era e é eterna, e que seria mantida sem adulteração. Então, em Mateus 5, capítulo 18, nós lemos, vamos lá, Mateus 5, capítulo 18. Porque, na verdade, aqui é Jesus falando, tá? É o Sermão do Monte. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Bom, há pessoas aí, alguns que dizem que a tradição, isso aí é uma doutrina romana, que a tradição da igreja, está no mesmo pé das Escrituras Sagradas. Então, Roma, através do Vaticano II, é o Concílio Vaticano II, eu tenho um livrinho grossinho assim, o Concílio Vaticano II. Depois eu vou fazer um vídeo específico. Então, o Concílio Vaticano II afirma o seguinte: vejam só, que heresia. Afirma assim que ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e honradas com igual sentimento e reverência. Da onde esses caras tiraram isso? Foi daqui? Será que foi daqui mesmo? Não, isso aí vem de outro lugar. Lugar muito mais profundo, mais escuro,
né? Um local onde não brilha nenhuma luz. Veio dali uma afirmação dessa. Né? Então, dessa forma, Roma elevou de forma descarada as suas tradições ao mesmo nível da Bíblia Sagrada. Mas é claro, né, que eles fazem isso. A Bíblia para eles pouco importa, porque pode ser modificada por dois sujeitos, né, ecumênicos, e que utilizaram o Códex Vaticano, que é um texto que estava ali empoeirado, que ninguém queria saber, né? Empoeirado nas prateleiras lá de Roma, né? E aí esses caras devem ter sido muito bem pagos, né? Porque a prostituta Babilônia é isso mesmo, né? Esse sistema que tenta destruir a Bíblia, né? As Escrituras, mas jamais vão conseguir. Isso eles não vão fazer nunca. Bom, e aí, alguns dizem aí, podem até falar, não, eu nunca encontrei na Bíblia, a Bíblia não afirma nada, não está escrito aqui na Bíblia não, viu? Que ela deve ser usada como a única autoridade, a única regra de fé e prática. Né? Bom, se você pensa assim, meu amigo, sinto dizer que você não realmente nunca leu a Bíblia. Ou então leu uma outra Bíblia, ou então você está aí realmente cego, né? Mais cego que eu, que tenho miopia. Então, há textos das Escrituras que falam justamente isso. Né? Então, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está aqui a instrução que você precisa para batalhar na obra de Deus, por Deus, está aqui, ó. Tá? Não está em tradição humana, não. Então, a Escritura, somente ela é dada por inspiração de Deus e é apta para fazer o homem de Deus perfeito. Então, é claro, portanto, que nada mais é necessário para isso além da Escritura. Aqui não está escrito. Toda a tradição é divinamente inspirada, não, meu amigo. É toda a Escritura. E ela é recebida, né? Foi recebida aí justamente, né, pelos escribas que foram copiando, né? E aqueles que foram inspirados a escrever os autógrafos, aqueles inspirados por Deus a traduzi-la no vernáculo, né? Não é isso? Dos originais para o vernáculo. Porque, que eu saiba, nem mesmo Roma queria a tradição das Escrituras. Né? O povo tinha que ficar ignorante. Como é que Roma... a gente ouve tanta bobagem, hein? Roma nos deu a Bíblia. Roma. A igreja apóstata nos deu a Bíblia. É mesmo? Pesquise aí sobre os homens de Deus que foram queimados. Porque traduziram a Bíblia. Para o povo simples entender. Pesquise. Podemos fazer um vídeo também sobre isso. É muita coisa para falar, né? Então, a tradição, meu amigo, ela não é a Sagrada Escritura. E, portanto, não é inspirada por Deus. Então, ela também não é necessária para fazer o homem de Deus perfeito. Isso aí eu posso afirmar
de acordo com a autoridade da própria Escritura. A Bíblia, a Bíblia se basta. Então é isso. Apenas esses versos aí de 2 Timóteo 3,16 e o 17 também, bastam para colocar por terra qualquer afirmação de que a tradição tem o mesmo poder que a palavra de Deus. E Paulo também fala o seguinte, em 1 Tessalonicenses, por isso também damos sem cessar graças a Deus, ele afirma, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, a Bíblia só pode operar milagre na vida de uma pessoa se ela crê. Então, tem esses ateuzinhos, tem esses pseudo-intelectuais, né? Eles se aproximam da Bíblia assim, vou ver aqui as contradições do texto, eu vou provar para esses tolos que Deus não existe, vou usar a própria Escritura para isso, tudo isso é bobagem, quanta contradição. É claro, você vai estar o quê? Você está lendo para a sua condenação, meu amigo. E você não vai entender, porque você não crê. Porque é o Espírito Santo, que pode revelar a você as verdades e os tesouros da Sagrada Escritura. Certo? Então vamos ver de novo esse texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Está aqui. Capítulo 2, verso 13. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, ou tradição humana, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós os que crestes. Então, a operação eficaz da palavra de Deus só vai ser operada naquele que crê. Então, temos sempre que fazer essa distinção, viu? Se um ensino não é a palavra de Deus, então é a palavra do homem. As tradições de Roma não são a palavra de Deus. Roma nem mesmo reivindica que suas tradições são a palavra de Deus. Mas tem gente que acha. Portanto, as tradições são palavras dos homens e não devem ser seguidas. A palavra de Deus, a Bíblia, é tudo o que o crente precisa, porque é apta para fazê-lo perfeito, completamente equipado para toda boa obra. Mas ele precisa também de uma palavra limpa, uma palavra que não tenha rabiscos, rascunhos, uma palavra que não tenha omissão, acréscimo, como é o caso deste famigerado texto crítico, que é utilizado para fazer as Bíblias NVI, NTLH, ARA, Almeida século XXI, Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de estudo ecumênico, essa Bíblia ecumênica, a tradução ecumênica, que eu já li aqui, Aqui você vai... essa aqui é a Bíblia ideal do texto crítico,
Se a gente olha, dá assim, eu acho que uns 30 vídeos. Se você for ler só as partes aí, versículos que eles tiraram, né? Numeração que eles pulam, né? É impressionante. Isso é erudição. Mutilar a palavra de Deus se tornou erudição, né? Às vezes eu gosto das palavras que eu falo aqui, viu? Mutilar a palavra de Deus se tornou erudição. Aí. É isso. Isaías 59, 21. Vamos lá. Mais sobre a palavra de Deus. Isaías 59, abri em cima, 21. Vamos ver. Com relação a mim, este é meu pacto com eles, diz o Senhor. Meu espírito que está sobre ti e minhas palavras, as quais eu tenho colocado em tua boca, não se afastarão da tua boca, nem da boca de tua descendência. Preservação da palavra. Nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora em diante e para sempre. Olha, isso aqui é ex-tunc, né? Da agora em diante e para sempre. Ex-tunc. Impressionante. Vejam só, e Deus cumpre a sua palavra. De uma forma maravilhosa. É isso. Né? É isso. Gente, esses comunas aí, esses comunistas desgraçados, esses socialistas, esses aí que tem o espírito de Roma, né? Que Roma sempre quis destruir os cristãos, né? Matar os crentes. Aí jogava eles lá para os leões e tal. Não adianta, meu amigo. Nunca vai deixar de existir isso aqui, ó. A palavra de Deus. Enquanto existir, sempre vai ter, aí o povo que vai ser gerado por essa palavra. É isso aqui que gera. Esse aqui que é o problema para vocês, ateus. É isso aqui que vocês não vão conseguir destruir. Jamais. Palavra de Deus está escrita nos céus. Essa palavra que vai julgar vocês. Então é isso. Não adianta. Pode aí fazer 1000 planos, né? Não adianta, não vão conseguir. Não vão conseguir jamais. Então vemos aí, né? A descendência. A palavra, Deus prometendo isso, que as palavras de Deus não vão se desviar daqueles que Deus preservou para serem depósitos dessa palavra. Deus está gerando vidas convertidas, vida nova, sempre gerando através da sua palavra. João 10,35 fala que a escritura não pode ser anulada. Não pode ser anulada, não adianta. Pode espernear aí, pessoal. Aí quem não crê, pode dar uns pulinhos aí, viu? Tá aqui. A escritura, João 10, 35, não é isso que eu falei? Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se ele os chamou de deuses, a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. A escritura não pode ser anulada. Então, estes versículos todos que nós lemos
eles provam que Deus, o Deus Todo-Poderoso, não deixou a sua igreja, nem os seus amados, por séculos e séculos, privada de uma cópia original e com autoridade da palavra de Deus. Não foi só depois que surgiu esses famigerados Westcott Hort que surgiu a verdadeira palavra de Deus. Isso é totalmente ilógico. Então, o povo de Deus, através dos séculos, tem justamente, de acordo com aquela promessa lá, tem justamente copiado sucessiva e fielmente cópias dos autógrafos. Está aqui, ó. É isso. Não foram os eruditos que criaram a Bíblia, não. Esses ecumênicos. Então a igreja em toda a terra tem usado e baseado o texto tradicional em todas as suas diversas formas. E Deus foi digno em multiplicar milhares de cópias para trazer a salvação para muitas nações em todo esse tempo, através desse processo de conservação. Então, essa doutrina da conservação, ela é declarada resumidamente na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, parágrafo 8º. O Velho Testamento, no hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus da antiguidade, e o Novo Testamento no grego, que no tempo de ser escrito era a língua geralmente conhecida às nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e conservados puros em todos os tempos pelo seu cuidado singular e providência, são, portanto, autênticos. Assim sendo, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve finalmente apelar para eles. Esta cara e especial doutrina de conservação providencial está muito esquecida, infelizmente, pelos modernos eruditos textuais, porque eles querem o quê? Eles querem dar satisfação ao academicismo. No fim das contas, é isso aqui, gente. É diplominha na parede e grana. Muito dinheiro, né? Certo? Então, o que eles fazem? Para agradar aí uma turminha, reúne todo mundo, para conspirar. Isso é conspiração. Vem dizer que não é a teoria da conspiração. É conspiração. Está aqui, ó, no Salmo 2. Salmo 2. Os caras conspiram até mesmo para destruir a palavra, né? Porque os pagãos se irritam, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá. O Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declararei o decreto. Ó Senhor, me disse, tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei os pagãos por tua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os arrebentarás em pedaços como um vaso de oleiro. Agora, portanto, ó vós reis, sede sábios, sede instruídos, vós juízes da terra. Servi ao Senhor com temor
e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Então, eles desejam, né, justamente tentar destruir a palavra de Deus. E esses eruditos textuais esquecem das doutrinas básicas da fé. Então, tantos destes, né, tantos eruditos desses aí, eles tratam a Bíblia apenas como um relés qualquer outro livro. Como um outro livro qualquer, né? Um livro que pode ser aí, a abordagem dele pode ser como a abordagem de qualquer outro livro escrito por seres humanos, né? Assim, com ideias que não são inspirados, né? Um livro aí de um romancezinho aí deixa eu ver aqui, um autor bem chulé que eu considero, né? O Paulo Coelho, né? Então eles se aproximam aí da Bíblia, né, como se fosse um livro escrito por Paulo Coelho, né? Lá ele vai lá, escreve, não, literatura, né? Aí, não, o cara merece estar na Academia Brasileira de Letras, né? Então eles tratam a Bíblia como se fosse um livro qualquer, né? Só isso. Então, é um livro, eles acham que pode ser aí submetido justamente aos caprichos e às regras inconstantes dos chamados métodos científicos, né? Então é isso. Eles se aproximam aí, né, desses textos, do texto bíblico, como se fosse aí um livro escrito por um acadêmico da Academia Brasileira de Letras. É isso. Então, muitas das maneiras arruinadoras da alta crítica do século XIX agiram justamente a partir da falta de fé dessas pessoas de que a Bíblia é um livro sobrenatural. Foi escrito por homens, mas homens inspirados por Deus. Então, eles, na verdade, são descrentes da palavra de Deus, né? E eles não creem que Deus é o autor da palavra, da Bíblia. Então, eles acham que podem chafurdar, né? Podem aí jogar o texto bíblico na lama, né? E eles ficam aí, né? Eles acham que podem fazer uma investigação do texto, né? Eles se aproximam já do texto com aquela postura que se diz científica, né? A postura cética. Vamos analisar aqui, ver se é isso mesmo, né? Comparar os textos, eu vou descobrir o que é e o que não é. Então eles não acreditam na inspiração das escrituras. São, na verdade, pessoas descrentes. Mas apesar disso, né, a Bíblia, né, ela dá provas da sua inspiração. E apenas é uma coisa que somente é possível enxergar pelos olhos da fé. Então, apesar disso tudo, né, desses ataques, Deus sustentou o seu povo que ama e teme a sua palavra e reconhece as provas dessa inspiração, que os primeiros cristãos reconheceram, e que estas cópias transmitidas através das eras, dos séculos,
apresentam muito bem o que Deus colocou como seu propósito. Então, é o propósito eterno na preservação da sua palavra. Então, bom, vamos falar no próximo vídeo porque consideramos que o Novo Testamento que temos hoje é o mesmo que veio através de longas eras por intermédio de grupos de cristãos que têm amado e zelado pela palavra de Deus. E também falaremos porque cremos justamente na preservação também do Antigo Testamento. Eu quero acrescentar aqui, fazer um acréscimo a esse vídeo. Eu nem falei, fica a dica, né? No site aqui do amigo meu, ele é o responsável pelo blog Crente Reaça. Muito bom, viu? Sempre recomendo esse blog aí para vocês. Blog Crente Reaça. E ele também tem o canal Investigação Bíblica. Se você puder aí se inscrever, né, vai aprender muita coisa boa mesmo, de qualidade. Gosto dos vídeos e dos estudos dele. E alguns vídeos do canal dele eu até já coloquei aí no meu canal. Então ele disse assim, ó, ele narra o seguinte, ele escreveu assim: no último domingo, 24 de junho, eu li no jornal O Dia sobre a Bíblia de Mogúncia, a segunda a ser impressa no mundo. Gutenberg chegou a participar do início de sua publicação, inclusive. E o fato de tal preciosidade histórica se encontrar em nossa Biblioteca Nacional, guardada a 7 chaves. A Biblioteca Nacional fica no Rio de Janeiro, né? Eu já vi o prédio lá, muito interessante. Contudo, o mais interessante na matéria foi uma declaração de Ana Virgínia Pinheiro, guardiã das obras raras da instituição. Aí ela diz assim, ó, existem muitas lendas em torno da Bíblia. Como ficamos com 2 exemplares? Conta-se que um milionário americano, que seria da família Rockefeller, ofereceu uma fortuna por um deles. Vejam só, Rockefeller, que é aí o grande incentivador da New World Order. Conta-se que um milionário americano, que seria da família Rockefeller, ofereceu uma fortuna por um deles, um dos exemplares. Também dizem que uma universidade americana considerou a possibilidade de construir uma sede hipermoderna para a Biblioteca Nacional, no local que os gestores públicos escolhessem, para acolher adequadamente o acervo em troca de um exemplar. Vejam só, um livro desses, né? Não tem preço, né? Não tem preço isso. Quando li esta fala, ele fala, né? Ele diz aqui. Quando li esta fala dela acerca de tais lendas, imediatamente me lembrei do caso dos valdenses, um grupo de cristãos medievais perseguidos ferrenhamente pelo Papa, só podia ser, né? O inimigo de todos os crentes. No século XVI, eles tiveram suas 2 bibliotecas queimadas a mando do pontífice, ambas recheadas de manuscritos bíblicos raríssimos. Então, no século seguinte, um pesquisador chamado Samuel Morland, após visita às ruínas do povoado valdense,
não apenas conseguiu recuperar diversos documentos que sobreviveram ao incêndio, como os levou para a Universidade de Cambridge. Resultado: inexplicavelmente, a maioria do acervo depositado por Morland sumiu, de modo que até hoje ninguém sequer desconfia como se deu o furto. Por isso eu digo, ele fala aqui, a maior conspiração que existe é e sempre foi contra a palavra de Deus. Boa parte dos cristãos pode até tratar as Escrituras como qualquer coisa, principalmente aqueles que acreditam e levam a sério o tal do texto crítico, né? Mas aí ele conclui, né? Vou ler de novo, e a conclusão dele. Boa parte dos cristãos pode até tratar as Escrituras como qualquer coisa, mas não Satanás e seus seguidores. Fica a dica.